Bom dia, quase tarde para todos e todas. Dizer só para a gente se animar que hoje, nesse sábado, da mesma forma que vocês estão aqui reunidos, eu estou vindo de uma reunião de escola pública, estatal, municipal, que está repondo aula sem aluno e escolheu um debate sobre a qualidade do ensino para todos, que recorta parte das questões que a Denise colocou aqui. Então, para a gente se animar, a vida é inteligente e tem gente se mobilizando, não é? E só é desanimado quem não está na luta, não é certo? Nós podemos ficar bravos, tal, etc., mas nós somos animadinhos. Então, bom, eu sou Lisete Alivaro, eu sou professora da Faculdade de Educação, tive o privilégio histórico de trabalhar com o Paulo Freire na gestão Luiz Erundina e, bom, já fiz várias coisas aí na área de educação, trabalhei na educação infantil, onde eu estou hoje, e até uma das coisas que eu estou fazendo também hoje é que eu sou diretora da Faculdade de Educação da USP. E para mim é um prazer muito grande estar aqui, eu gosto imensamente do trabalho que vocês fazem e da Denise especial. Ela é muito mais organizada que eu jamais pensaria em trazer um trabalho escrito, porque essa discussão, evidentemente, eu trouxe aqui uns slides só para eu não me perder, porque vocês sabem que eu tenho uma identidade especial com Fidel Castro. Eu posso falar 3 horas sem ter notado o que eu falei. Então, vou pedir para você pegar no meu pé aqui, porque esse tema é um tema, eu acho que de grande debate. Eu estou imaginando, eu queria ter chegado antes exatamente para a gente não repetir, mas a gente já pode combinar. Você me dá um toque, isso aí já passou, tá certo? Eu tentei me concentrar mais na discussão sobre como é que essa questão ela está no Brasil, né? E aí a gente tem que fazer um recorte, né? Eu quase peguei o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional, que é o primeiro manifesto que eu considero mais completo, mais consistente, que é de 1932. E também só como uma provocação, porque o manifesto tem 80 anos. E para parte da população brasileira, se a gente não contar, fora um estilo de escrever, que ele é de 1932, eu acho que muitos podem achar que ele é absolutamente atual, certo? Mas eu achei melhor simplificar nosso trabalho e portanto, peguei aqui, para ser mais prático, da Constituição Federal para cá, portanto, de 88 para cá, o que é que está escrito na lei e como é que isso vem acontecendo, né? E eu queria dizer isso, às vezes o recorte da lei, e eu vou concordar com a Denise, não basta escrever, mas é importante que a gente se lembre que para escrevermos teve muita luta. Então, também a legislação, às vezes, ela traduz um determinado momento histórico em que a luta foi possível se escrever isso, né? O debate na Constituinte, por exemplo, sobre uma das questões que você tratou aqui, que vocês estavam discutindo sobre quilombolas, por exemplo, e, portanto, reforma agrária, né, e quem são os donos de terra, obrigou, no debate de 88, que a direita se organizasse numa instituição e não simplesmente telefonasse para o seu amigo deputado e falar: olha, veta tal coisa, escreve tal coisa, etc, etc. Né? A luta veio no meio da cidade. Ainda que eu confesso para vocês que a gente precisa entender o que é um país desigual, como é o Brasil. Né? E vocês não tinham nascido, parte dos que estão aqui, mas em 62 a gente convidava o Plínio de Arruda Sampaio para debater um projeto exatamente de reforma agrária. Né? Nós estamos em 2012 e a gente continua chamando o Plínio de Arruda Sampaio para discutir um projeto de reforma agrária que nós não conseguimos avançar no Brasil. Então, nós temos que ter clareza que há alguns aspectos que nós já mexemos, não é? Educação é um deles, para o bem e para o mal, mas nós já mexemos, não estamos mais no ponto zero, e há algumas coisas que ainda nós somos muito atrasados, não é?
inclusive em termos de concepção, né? Filosófica, política, ideológica, etc. Então, lembrar o seguinte, até para escrever na Constituição a questão que a educação é o direito de todos, dever do Estado, para discutir que o Estado vinha antes da família, foi um debate bastante longo, né? Até porque há uma ala, vocês sabem disso, da Igreja Católica que queria que escrevesse a família antes, neste caso, exatamente para achar que ela, digamos que é forte no Brasil, só para a gente lembrar para aonde que estava o debate. Não era só um debate filosófico, mas já era sabendo que em 88 existiam grupos que defendiam que os recursos públicos fossem destinados exclusivamente para escolas públicas, e naquele momento estatais, porque não existia essa separação de público com estatal, efetivamente a discussão era que se escrevesse família antes, provavelmente estaria aí sediado uma discussão digamos, da possibilidade ou da adoção que, como os pais escolhem, a escola que os pais escolherem, seja ela privada ou pública, as crianças serão matriculadas, certo? Então, só para entender que atrás da discussão política tinha uma discussão de caráter de recursos financeiros, para onde vão os recursos financeiros. Bom, aqui uma admissão sobre a importância promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, né? Admitindo exatamente que não é só a escola que educa, né? E não são só a escola e a família que educam, né? Admitindo a complexidade também do processo educacional, e aí, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, que isso pode orientar políticas, devem orientar políticas mais gerais no Brasil. Seu preparo para o exercício da cidadania, vocês podem imaginar, como nós estamos em 2002, não é tão simples de escrever. Cidadania saiu um pouco de moda. É verdade que nós estamos aqui no curso de Direitos Humanos, então vocês estão na moda, mas hoje os termos, claro, competência, produtividade, eficácia, são termos mais presentes, tá certo? Do que cidadania, né? Então, nós que defendemos a cidadania plena, nós achamos que tem que manter, e é muito bom que esteja escrito na nossa lei maior, né? Eu faço sempre um exercício com os meus alunos de que leiam a Constituição. E eu sempre digo, leiam a Constituição antes que você perca direitos que você nem sabia que você os tinha, né? Então, e a sua qualificação para o trabalho? Obviamente, imaginando exatamente essa relação de sociedade, não numa visão exatamente utilitarista de que a educação é para a preparação de mão de obra. Qualificação para o trabalho tem um outro sentido, né? A relação do homem com a vida e a sua contribuição na sociedade. Bom, no artigo 206, eu trouxe aqui só para a gente lembrar um pouquinho. Eu sei que todos nós conhecemos isso, mas é importante que a gente se lembre disso, porque não foi fácil escrever algumas coisas que estão aqui, e eu acho que nós temos alguns embates hoje no Brasil que eles não são tão simples, e que a gente precisa lembrar, às vezes com muita ênfase, que nós temos esses princípios. Bom, o primeiro, que é o debate do nosso tema, igualdade de condições para o acesso e permanência. Então, nós já sabemos, e isso já foi um avanço, não basta ter uma vaga na escola. Há outras condições que condicionam realmente que a criança, o adolescente e o adulto possam estar na escola, né? Uma delas é exatamente que condições exatamente o Estado oferece para que este cidadão de tamanho pequeno, médio ou grande esteja na escola, né? Bom, o segundo, que para mim hoje ele ganhou uma importância quase inédita, né? Eu às vezes não pensei que no século XXI a gente tivesse que lembrar isso para muitos dirigentes educacionais, suprapartidariamente falando. Em geral, a gente criticava o PSDB, hoje já está mais complicado. Então, liberdade de aprender, ensinar
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, aqui está se dizendo o seguinte: há necessariamente uma participação ativa do professor e do aluno. São dois lados que se complementam, sobre exatamente como é que eu trabalho, como é que eu desenvolvo, eu, professora, como é que eu desenvolvo o meu trabalho. E segundo, como é que o aluno aprende. Isso garantido na Constituição, quero dizer para vocês, não é tão simples isso. Significa que se o aluno não aprende, eu, professora, tenho a ver com isso. A minha escola tem a ver com isso, a sociedade tem a ver com isso. Tá certo? Então, a liberdade é de dois lados. Eu posso ensinar como eu acho que é melhor, mas se os meus alunos não aprendem, eles têm o direito de aprender como eles acham melhor. E nós vamos ter que buscar um entendimento entre nós sobre isso. E, evidentemente, o item 3, que são princípios educacionais. Vocês vejam bem, não são recomendações, são princípios. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência das instituições públicas e privadas de ensino. O pluralismo de ideias é uma das discussões que eu acho que nós temos que fazer hoje no Brasil, porque, sem dúvida nenhuma, há um movimento, eu diria até extravagante, e que começa a ser um pouco admitido, que o processo de indução federal, por exemplo, ele na verdade, um processo de cooptação. Ou você faz isso, ou eu não transfiro um dinheiro para o seu município, seu grupo, etc. Que é bastante complicado. Né? E, por outro lado, nós estamos num estado que adotou, por exemplo, a coisa mais extravagante já pensada nos últimos 20 anos, pelo menos. Acho que a ditadura não ousou mandar fazer um jornalzinho e distribuir para todos os professores e alunos e falar para eles: olha, é para fazer isso aqui. Então, o professor lê, tenha lá uma carinha, estou só recordando, eu estou dizendo isso pela oportunidade e atualidade. Né? Serra assume o governo do Estado e a primeira providência na área de educação. Né? E aí realmente tinha uma carinha, sorriso, já sabe aquele símbolo? Então sorria, primeira atividade do professor, fundamental, tá certo? E diga bom dia, porque o mundo pode ser diferente a partir desse comportamento externo, tá certo? Então, essa discussão, ela não é uma discussão qualquer, e aí o professor tinha que seguir o que estava escrito lá. É de uma ousadia e de uma inconstitucionalidade muito grande. A única coisa que eu lamentei é que o sindicato mais organizado do Brasil, que é a POS, não tenha feito greve. É verdade que algumas escolas queimaram o material, mas não fez greve por conta disso. E para mim isso é uma das coisas mais complicadas, quando realmente o Estado diz que eu tenho que acreditar nesta ou naquela coisa, neste ou naquele método pedagógico. Nós estamos discutindo formas de trabalho. E aí eu tenho que ser um ista oficial. Né? Se eu sou comportamentalista, construtivista, sócio-construtivista, qualquerista, não é? A Constituição me garante que realmente eu posso divergir, desde que isso significa uma melhor forma de aprendizagem dos meus alunos. Né? Sempre nessa direção. Bom, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, que nós sabemos que é relativa, porque a gratuidade também, hoje nós temos clareza, até usaríamos se nós estivéssemos podendo reformar positivamente a Constituição. Você sabe que ninguém quer mexer em princípios, porque às vezes a gente acha que pode piorar. Então, mas na verdade o conceito de gratuidade ativa é um conceito que veio de lá para cá com muita força, não é? No sentido de dizer, bom, nós vamos ter que tomar várias providências. Primeiro, ele é gratuito, e eu quero dizer uma coisa para vocês, que nós temos situações também extravagantes. A universidade que eu faço parte é uma delas, não é a única no Brasil. Não é? Várias públicas adotaram, nós temos um corpo lá de procurador,
também extravagante para algumas coisas, que efetivamente fizeram parecer, que na nossa opinião a gente sempre lembra a eles, que é inconstitucional, que na verdade gratuitos são os cursos de graduação e pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado. Os cursos de aperfeiçoamento, especialização, etc., eles podem ser cobrados, que aliás é uma coisa que a USP faz com muita tranquilidade, digamos assim, né? Tranquilidade legal, mas é ilegal. E eu quero dizer que os meus alunos que ousaram citar a Constituição e entrar com recurso em todos esses cursos, inclusive na FEA, nos seus modestos cursos de R$10.000, foram aceitos gratuitamente quando o curso é no âmbito da escola. Então, estou recomendando aqui, que é bom que a gente divulgue. É incontestável, pode entrar em qualquer ambiente. Então, como eles acham que são poucos os brasileiros mobilizados e que conhecem a Constituição, eles continuam fazendo. Quando começar isso for mais conhecimento público, o maior número fizer, talvez a USP volte ao que valorização dos profissionais do ensino, que entra um pouco dentro das condições de trabalho que obrigam a ter planos de carreira para o magistério público e depois reintroduzido pelo governo Lula II, um piso salarial profissional, piso salarial profissional nacional que tinha sido excluído pelo governo Fernando Henrique I, né? E ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, que é ainda no Brasil uma discussão muito acirrada, né? Mas que leva, vou me fazer um comentário aqui, uma coisa, até porque essa semana acontecem duas coisas em Brasília. Primeiro, uma reunião preparatória final, não preparatória, mas é final, porque é externa, com representantes de universidades do Brasil, para a aplicação de uma prova nacional de qualificação dos professores, que é um dos negócios, eu confesso para vocês, dos mais, para mim, extravagantes, né? Nós temos um trabalho, nós sabemos que é difícil selecionar pessoas, mas nem por isso eu vou achar que o MEC, num país continente como o nosso, tem condições de definir uma prova nacional que vai dizer este pode e esse não pode. É verdade que os municípios poderão escolher se entram ou não. E quem não entrará? Né? Porque custa caro fazer, às vezes, um concurso, e é sobre esse argumento que o concurso será realizado. Né? Eu trabalho nos 10 municípios mais pobres do estado do Maranhão, todos eles municípios de 8 a 17 mil habitantes, e que eles até brincam, né? Porque a única coisa que eles produziram lá foi o Sarney, mas o Sarney, depois de eleito, não lembrou mais de onde era a sua origem, que é na Baixada Fluminense, Baixada Maranhense. E eu me preocupo, né, quando eu vejo aquelas professoras com todas as dificuldades que a zona rural e o campo oferece, indo para as suas escolas, que quando chove não há como passar, né? Até a Secretaria de Educação tem uma motoquinha com que ela visita as escolas, né? Fica pensando aqueles professores respondendo a uma prova nacional de qualificação com as mesmas, considerados semelhantes aos professores, por exemplo, do município de São Paulo, que têm acesso ao que eles quiserem, no dia que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Eu acho que é uma injustiça social brutal, mas confesso, tanto sou voz minoritária que perdi nas votações, e hoje a própria CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, apoia o movimento pensando na qualificação dos professores. Eu queria que eles tivessem coragem de fechar as anhangueras do Brasil, que essa sim, não tem oferecido, nós sabemos disso, um ensino de baixa qualidade. Quanto pior, melhor, porque isso vai levar que os professores façam mais cursos, não é? E nós adotamos, porque achamos moderno, sem nenhuma discussão de caráter sobre a questão da qualidade, o ensino à distância. Certo? Não o ensino à distância, que eu não vejo problema nenhum de
de cursos de atualização, aperfeiçoamento, nós fazemos à distância, até porque, lógico, hoje o mundo eletrônico faz parte da nossa vida, ninguém vive sem internet, sem o celular, etc. Portanto, nós estamos conectados 24 horas por dia, né? Um dia a gente vai cansar, mas por enquanto ainda a gente acha que está legal. E aí o que acontece? De fato, há um processo de discussão sobre formação, que da mesma forma que a gente está aqui juntos, eu acho que era muito diferente vocês se animarem a fazer perguntas se a gente tivesse só na telinha, né? Então, acho que tem um processo de formação inicial que é uma questão que o Brasil aderiu com muita tranquilidade, excesso de tranquilidade. E volto a dizer, por trás disso tem um interesse absolutamente mercantilista, e não uma convicção pedagógica de dizer não, ou filosófica, política de dizer não, é a primeira vez que o mundo vai ver um país que ainda está em desenvolvimento, realmente com todo mundo com curso superior. Eu confesso que eu preferia ser mais honesta. 15 anos de magistério, o cara ganha um diploma de nível superior. Era mais honesto do que fazer o que está se fazendo em muitos lugares aqui do Brasil, né? Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa lembrar disso. A gestão democrática do ensino público, que vocês veem que fica claríssimo como é difícil discutir isso no país de origem oligárquica como o nosso. Porque não saiu, se a princípio era gestão democrática e ponto. Mas nós não conseguimos. Conseguimos, no máximo, para vocês verem a força dos privados no Brasil, de alguns privados, né? Porque é importante dizer que a CNBB estava conosco e defendeu gestão democrática como um princípio, né? Bom, vinculado ao ensino público, vocês veem que ela já é um princípio de perna quebrada, né? Ou seja, só o ensino público precisaria ser democrático. E ele também tem dúvida se ele precisa ser democrático, tá certo? Já que os privados não precisam, por que nós precisamos? Ser democrático dá trabalho, né? Vocês veem lá, aí há quanto tempo, Denise, para o direito à transparência da informação? Pelo menos que eu me lembro desde 88, tá certo? Nós estamos em 2012. E vocês vejam a reclamação. E é interessante que ali a presidenta Dilma vai dizer, olha, vou publicar aqui o salário dos funcionários. É interessante, porque qualquer um de nós, ditos os regulares, sabemos disso. Nós somos uma norma da lei. Quer saber quanto eu ganho na USP, tá certo? Ver quantos anos de atividade eu tenho, qual é o meu apelido lá, como professor titular, tem professor doutor, livre docente e titular. Quando ele ganha, mais o número de anos que eu estou lá, qual que é o meu salário, tá certo? Então, isso já é público em tese. Mas vocês viram a reação. Por quê? Porque tem alguns que são mais iguais que outros, e que eles teriam que explicar exatamente como é que pode, juízes, etc., fazer uma retirada simples, eu achei simples, de 140 mil, para pagar os trocos que eu tenho no fim do mês, não é? E até agora não ser julgado ninguém como uma coisa extravagante. Uma complementação salarial de 80 mil, como ganharam vários, né, do Poder Judiciário, como ganham vários do Poder Legislativo e Executivo. Então, é uma situação que é interessante a gente ver. Em compensação, os salários em geral, do funcionário público no Brasil, chamado Guanabé, são muito baixos, né? Em São Paulo também os salários de professor, eu queria lembrar aqui para vocês, ele hoje, comprovadamente, nós temos um projeto nacional que estuda salário de professor no Brasil, envolvendo 12 estados no Brasil, e nós podemos dizer que, de fato, ser professor hoje no Brasil significa ganhar exatamente metade do que qualquer outro profissional com a mesma formação ganharia. Seja eu de nível médio, seja eu de nível superior, né? Até os próprios concursos que são feitos, façam esse exercício na próxima publicação dos concursos, né? Quanto ganha, tá certo, cada um desses profissionais e os professores do Brasil. Essa é uma questão que ou nós vamos mexer
E é por isso que nós temos uma situação, falei que a primeira discussão lá é que no MEC, dia 29, vamos estar discutindo essa questão do exame, de como fazer o pré-teste do Exame Nacional para professores. E a segunda coisa que vai acontecer, que não é pequena e é super complicada, depois a gente pode discutir um pouquinho, é exatamente a votação do Plano Nacional de Educação, que era 2011, agora já é 2012, imagino até 2021. Né? Bom, e por último, que não é o último, mas é um princípio, hoje, cuja discussão ela ganhou uma dimensão diferente no Brasil, né? Quer dizer, mais complexa, que é o padrão de qualidade. Então, que é um pouco isso que a gente discute hoje no Brasil. Não basta ter uma vaga na escola. Nós estamos dizendo que o ensino de massa, que é necessariamente o ensino público, né? Quando nós discutimos que é um direito de todos, e todos quer dizer conjunto, sem nenhuma outra separação, né? Não são assim, os mais pobres, os mais bonitos, os mais baixos, os mais altos, as pessoas com deficiência ou isso, não, são todos. Né? E todos, há uma radicalidade nessa discussão que também, na modernidade, às vezes é discutida. Né? Bom, eu pus só para a gente lembrar como é que nós estamos, alguns de nós podem não saber. A educação, o dever do Estado vai ser efetivado fundamentalmente por 7 providências, digamos assim. Primeiro, a educação básica, né? Isto foi um avanço, nós saímos de uma educação primária, né, de 4 anos para uma educação de 8 anos. Fomos, há pouquíssimo tempo, 2006, para 9 anos como educação obrigatória, né? Ensino fundamental de 9 anos, começando aos 6, e estamos agora, a partir de 2016, que é a data de implementação no Brasil está prevista na emenda constitucional 59 de 2009, é que estabelece que a educação, portanto, obrigatória e gratuita no Brasil vai dos 4 anos aos 17 anos. Esta forma como ficou escrita também, ela mereceu críticas de 2 maneiras. Primeiro, porque na medida que eu excluo a creche sobre a alegação que eu não posso obrigar uma criança pequena, os pais a colocarem lá, eu também não posso obrigar uma criança de 4 anos, e sinceramente é bom que as crianças estejam na escola, mas vai ser engraçado se a gente prendesse pais porque não mandaram uma criança de 4 anos. Havia uma discussão, há uma discussão no Brasil, intensa, não só no Brasil, se realmente a educação infantil de 0 a 6 anos deveria ser obrigatória. Né? Uma coisa é ser direito da criança pequena, outra coisa é ser obrigatória. Né? Quero deixar claro para vocês que a Fulvia Rosenberg fez um estudo exaustivo envolvendo 98 países, e ela pôde notar que toda vez simplesmente que fala que é obrigatório, não necessariamente significa aumento das oportunidades educacionais. Só para a gente lembrar disso. Né? E, em segundo lugar, sobre a questão aqui da injustiça histórica contra a educação de jovens e adultos. Porque, efetivamente, como é 17 anos, sob a alegação que eu não posso obrigar um adulto que não terminou seu curso, seu ensino fundamental ou médio de ir na escola, então, na medida em que isso não está previsto, nós estamos vendo um movimento real dos sistemas públicos de ensino de simplesmente desconsiderar. Então, esse retrato hoje da educação de jovens e adultos no Brasil, ele é dos mais preocupantes, não tem dúvida nenhuma, e essa emenda não ajuda em nada. Né? Bom, progressiva universalização do ensino médio gratuito, né? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ela é uma reivindicação evidentemente procedente, mas há uma preocupação muito grande também no Brasil, que na medida que se colocou preferencialmente na rede regular, nós temos um movimento simplista também, em que se matriculam
as pessoas com deficiência e depois não se dá nenhuma. A partir daí elas ficam iguais, que era um pouco que a Denise discutiu aqui. E como elas são diferentes, o que acontece, nós estamos criando uma situação, quase preparando o terreno para a defesa de novo das escolas especializadas. Não porque realmente tenhamos feito um bom atendimento, mas pela admissão que simplesmente colocar isso como direito e empurrar numa escola pública, como tem sido dito, não está significando exatamente o pleno direito de cidadania e formação humana nas escolas, né? E o atendimento em creche para escolas, crianças de 0 a 6 anos de idade. Vocês sabem que essa é uma discussão também nacional e que, digamos assim, há uma certa... Nós já temos 2 projetos de lei em Brasília que propõem que já que a emenda constitucional 59... Eu nunca vi uma boa intenção virar uma má realização como a emenda 59. Né? A ideia era um pouco, puxa, o Brasil avança, amplia o seu processo de obrigatoriedade, isso é um ganho para a população. Né? E aí nós temos 2 projetos de lei propondo que as crianças comecem o ensino fundamental aos 4 anos. Quero só lembrar para vocês que 5 anos hoje já é uma realidade nacional. Eu confesso para vocês que eu faço parte do movimento dos fóruns de educação infantil, em defesa da educação infantil, e é super complicado, porque as escolas privadas, elas fizeram uma pressão sobre isso. Vocês sabem disso. As escolas, as classes de educação infantil são das poucas que têm uma regulamentação de máximo de crianças e, portanto, ela em princípio não pode ter mais, o máximo seria 25 adultos em sala de aula. Né? Muitas vezes funciona, tem que ter um local especial, etc, espaços próprios, né? Um espaço também na natureza, um parque, etc. Né? E, de fato, nós temos essa situação da antecipação. E aí tem um problema complicado conosco, os pais e mães, porque uma legislação que diz, não, o seu filho pode aprender antes, acende uma luzinha de total satisfação, porque todos nós achamos que nossos filhos são espetaculares, criativos, maravilhosos, até alguns são meio diferentes, até verdade que eles são meio mal criados, mas não tem importância, eles são ótimos, não tem como os pais não acharem. Então tem uma certa confusão, né, pedagógica e de política pública em relação a essa questão. Nós estamos acompanhando desde 2006 a entrada das crianças de 5 anos e 6 anos na primeira série, e nós vimos que, com pouquíssimas exceções, nada foi alterado nas escolas. Inclusive, aqui para citar um exemplo, né, da cidade mais rica de São Paulo, nós acompanhamos que era engraçado. A única coisa que as crianças gostaram é de receber mochila, porque mochila já sou maior, né? Quem usa mochila já é grande. Então, ganhar mochila tudo bem. Agora, vocês vejam bem, a Prefeitura de São Paulo distribuiu no ano passado, quando começou, 2010 foi o primeiro ano que São Paulo adotou exatamente 6 livros e 8 cadernos. Né? Só para imaginar que um Toquinho andando com 6 livros e 8 cadernos, né? Para imaginar que, bom, para que isso? Para que isso? Quando nós tínhamos realmente conseguido escrever na Constituição Federal que a educação infantil era um direito das crianças pequenas, né? E que estava de 0 a 6 anos. Qual o interesse de ampliar isso aí? Porque em muitas escolas, vamos discutir a alfabetização, depende do grupo, se alfabetiza, né? Mas não com a obrigação de se alfabetizar, como nós temos hoje escrito no Plano Nacional que vai ser aprovado essa semana, né? Alfabetização obrigatória de todos aos 8 anos de idade. Eu confesso para vocês, eu pergunto aos proponentes, né, para que isso? Fora a pressão internacional para que se escreva isso, a OCDE agora tem um trânsito aqui que é inédito. Vocês sabem que no Plano Nacional de Educação
foi mantido até agora. Nós não conseguimos convencer o Ângelo Vagnoni a tirar aquela uma coisa absurda de incorporar os referenciais do OCDE como avaliação de qualidade da nossa educação. Gente, o que nós temos que ver com a Dinamarca ou com a Finlândia? Estão iguais? Certo? Vale a pena esse tipo de... Uma coisa é um exercício que a gente pode dizer, não é? Uma alternativa que a gente diz, não, vamos ver internacionalmente como é que se colocaria aqui. Agora, para quê? Qual é o sentido político disso? Toda vez nós vamos saber que as crianças brasileiras, surpresa, que é o que a gente lê todos os dias, o ensino público no Brasil vai mal. Muito mal. Cada vez pior. É para isso? Eu confesso para vocês, visitem uma escola que no próximo IDEB, no próximo SARESP, sair como a pior escola. Eu tenho feito isso. E eu tenho vontade de levar os dirigentes educacionais para dentro. É muito difícil para as crianças, para os jovens, para pai e mãe, você ter seu filho matriculado na pior escola do estado de São Paulo. E aí eu faço o que com essa informação? Nada, NADA. E nós temos aqui até um deputado do PP aqui que propôs na semana passada uma lei dizendo, não, tem que pôr uma placa bem grande na porta dizendo qual é o IDEB. Então, vocês veem que tem maluquice de todos os lados e tem um processo de discriminação que se ele sai de um lado, quando você consegue falar, não, vamos, o discurso antirracista, anti-homofóbico, etc., presente, e a gente inventa outras formas de discriminação, uma alta discriminação. Né? E as pessoas acham que não, que essa é a melhor forma, a mais tranquila, a mais rápida de melhorar a qualidade de ensino, porque aí os professores vão ficar com vergonha e vão preparar melhor suas aulas. Isso é cinismo, né, político. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, que essa é uma situação também delicada, porque aqui na Constituição está dito que não necessariamente o ensino, por exemplo, a educação superior é direito de todos, né? É direito de todos que passarem. Aqui se admite que no ensino superior haverá uma avaliação, aspas, da capacidade de cada um. E, portanto, de uma certa forma, ficam legalizados o processo dos vestibulares. Né? Nós não temos uma opção como fez a Argentina, por exemplo, né? Já que a gente copia algumas coisas que falam, não, entra, terminou o ensino médio, foi aprovado, tem as condições para estar no ensino superior. Né? Depois vai ter o ciclo básico e aí depois nós vamos ver o que acontece. Mas essa opção de não entrar, né, ela foi excluída no sentido que todos podem entrar. Bom, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando, que é uma coisa também que nós discutimos muito pouco, porque apesar de a gente considerar, aspas, que o ensino supletivo está extinto, na verdade nós copiamos até hoje com pouquíssimas experiências, algumas muito interessantes, mas muito poucas, nós mantivemos o ensino supletivo, ou seja, onde era 4 anos depois, fizemos uma redução do tempo e a vida continua igual. Não há preparação dos professores, não há discussão sobre isso, obviamente um percentual de reprovação que continua em torno de 40% a 50% no Brasil, nas classes de ensino noturno, né? Não regulares, educação de jovens e adultos. Bom, a oferta o atendimento ao aluno em todas as etapas da educação básica, isso foi um ganho da emenda 59, né, porque era só o ensino fundamental, porque era obrigatório que era atendido, né, de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Né. Isso ainda é muito difícil de ser adotado no Brasil na sua plenitude, mas até porque na própria lei de diretrizes e bases o que ficou como pertencente aos gastos de educação é somente o transporte. Naquela ocasião, em 1996, a alimentação foi transformada em transporte, até porque havia uma denúncia no Brasil de que os funcionários das prefeituras, assim, mais de 5 mil, comiam com o dinheiro da educação.
né? Então, agora tem o transporte, então foi essa a razão, mas, por suposto, fica a obrigação de se gastar de forma meritosa, mas com outro dinheiro que não de manutenção e desenvolvimento em si. Veja bem, uma questão que eu acho que foi um ganho, né, quando a gente discute direito à educação, é exatamente o acesso ao ensino obrigatório e gratuito ser um direito público subjetivo. Esta foi uma forma que escrita com a contribuição do professor Fábio Comparato, que uma das questões que os movimentos sociais e populares se debatiam é o seguinte: ok, a gente denuncia que não tem vaga e não acontece nada, até o próprio dirigente educacional de origem está reclamando e fala: ah, é verdade, nós não temos mesmo, que pena, e ponto, né? Então, hoje, esse artigo que eu diria para vocês, que vem, de uma certa forma, sendo trabalhado no Brasil de uma maneira muito ativa, muito interessante, por diferentes movimentos, e agora, com um aliado, que é o próprio Ministério Público, né, nós temos, realmente podemos dizer que esse parágrafo 2º, de que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente, né, é uma questão interessante, porque alguns simplesmente o juiz manda que se matricule no dia seguinte. Vamos falar a verdade. Na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, se não existisse realmente essa possibilidade do direito à educação, nós nunca íamos ter creches também, né? Porque não tinha, e a educação infantil estava fora, né? Particularmente quando foi criado o Fundef, fundo que a gente brinca, né? Aquele fundo de nome comprido e dinheiro curto, era Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, cuja apelido era Fundef, né? E cuja razão principal da sua existência era provocar, como aliás provocou com sucesso, a municipalização do ensino fundamental em todo o Brasil. Em especial, que nós tivemos aqui, no governo Covas, exatamente um processo brutal de municipalização, né? São Paulo mantinha 10% durante mais de 30 anos. Lembrando aqui, o governo Montoro, o Montoro particularmente, Franco Montoro, é extremamente municipalista, mas mesmo na sua gestão abriu-se uma discussão, mas começaram-se alguns programas de municipalização, construção escolar, a própria emenda, etc., mas não teve um processo de transferência de redes. Com Mário Covas / Tereza Neubauer, isso foi feito e hoje nós já temos 46% de municipalização do ensino fundamental no estado de São Paulo, né? Em alguns estados nós temos alguma situação mais complexa ainda, né? E é interessante que os estados um pouco menos pobres ou mais ricos, eles levaram mais tempo para admitir a questão da municipalização. Então, vocês pegam Maranhão, Ceará, Bahia, Alagoas, nós temos 80% de municipalização do ensino fundamental, com 80% dos municípios não tendo nenhuma condição financeira e técnica de dar conta dessa tarefa, né? Nós vamos ver o que eles fazem em seguida. Bom, e aqui, só para a gente lembrar que a lei também tentou garantir o seguinte: bom, se nós não mandarmos fazer a chamada escolar, nós nunca vamos saber também quem está na escola e quem deveria estar. Tá certo? Essa é uma questão, só para vocês saberem, que na cidade de São Paulo, a última vez que se fez uma chamada escolar completa, ela foi em 1972 e foi feita com visita dos professores das escolas públicas na casa dos estudantes, baseado no fato de que o professor é aquele que mais conhece, deveria conhecer a região em que ele trabalha.
né? E que, portanto, nós somos confiáveis. Não sei se vocês sabem, nós professores, não sei se vocês sabem, naquela competição de quem é mais confiável no Brasil, nós, os professores e professoras, sempre ganhamos. Nós ganhamos nos últimos 10 anos em primeiro lugar, baseado num fato: o professor não mente. Ele pode estar enganado, ele acredita provisoriamente naquilo, mas ele não mente propositadamente. Mas políticos, juízes, médicos mentem. O critério é que, em geral, o professor fala a verdade, né? Ele pode até mudar depois de convicção, ele se apresenta e fala: olha, eu me confundi, tá certo? Mas a gente não mente. Tinha que ter uma qualidade. Bom, e aqui, passando rapidamente, vamos entrar aqui. O Estatuto, só para lembrar, que nós temos 3 leis que, digamos, no Brasil vale a pena a gente lembrar sempre, ter conosco, que é a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Direitos Básicos da Educação Nacional. Com esses 3, a gente garante qualquer um que ele vá para a escola com um mínimo padrão de qualidade, né? Em tese. Bom, o Estatuto, só para lembrar também, o Estatuto, ele foi um movimento quase dentro do clima que nós estávamos no processo ainda de constituinte, né? Nós não conseguiríamos em julho de 1990, mas vou dizer para vocês, que alguns de vocês eram muito pequenininhos, foi a primeira passeata reivindicativa organizada dos meninos de rua, do Movimento Nacional de Meninos de Rua. O que eu quero dizer para vocês que foi uma coisa tão interessante que parte dos deputados e senadores do Brasil já tinham ouvido falar, mas não imaginavam que ele existia. Só para vocês saberem disso, né? Como assim, meninos e meninas de rua, organizados e presentes aqui, mais de 3 mil na época em Brasília, né? Foi chocante, né? Foi quase como as fraldas pintadas em defesa das creches, mas é só para vocês imaginarem. Então, o Estatuto, ele foi uma surpresa também, do ponto de vista, era uma legislação que eles falavam: olha, já a Constituição, tudo bem, mas assim, tá certo? E ela, um pouco, as pessoas, muitos votaram a favor, achando que ia ser uma lei que não pegaria. Como vocês sabem que no Brasil, no mundo tem esse critério. Eu aprovo a lei porque não fica bem também eu não aprovar, tá certo? Vai me comprometer, tá certo? Eu sou racista, mas voto numa lei contra o racismo, tá certo? Porque não fica bem. Agora, daí eu achar que ela realmente vai ser posta em execução, são outras coisas. Então, o Estatuto, ele viveu essa situação. De um certo tempo ele ficou no limbo, e ainda hoje há muitas pessoas no Brasil que criam muitas dificuldades. Qual é talvez a questão nova do ECA? Não é só ele propor, é que você cria conselhos tutelares que têm uma função regular de acompanhamento, não é? Então, o que acontece? No Brasil você tem um pouco de tudo. Eu vou lembrar aqui na cidade de São Paulo, só porque eu sou daqui e não estou privilegiando outras, nem porque estamos na gestão passada, que é complicado, mas não é só ele, né? Então, o que acontece? Claro que eu estou num lugar que não posso perguntar isso, mas só como exercício. Quem votou na última eleição do Conselho Tutelar? Porque sabia? Olá. Veja bem, nós somos liderança, certo? E, portanto, em tese, a gente sabe ler. Onde esteve a disputa e a notícia sobre onde ia acontecer a eleição? Eu quero dizer o seguinte: há um esforço de grupos no Brasil para que o ECA não se viabilize, não é? É isso. Então, para saber, mas ele existe e ele não foi revogado e é tarefa nossa divulgá-lo, tá certo? E incentivar amigos nossos que façam parte dos conselhos tutelares, e criem bastante caso, né? É que às vezes os conselhos tutelares, veja bem, tinha uma questão muito interessante. Primeiro, para eu ser conselheiro, independe da minha formação, né? Eu sou obrigada a fazer um cursinho que é super salutar, e esse cursinho me habilitaria a fazer isso, e nós defendemos que os conselheiros tutelares recebessem um salário do Estado, que fosse um salário
digno, colocado dentro de um técnico de nível superior, que de uma tal maneira ele pudesse realmente se licenciar do trabalho que ele está, porque esse é um trabalho que exige 25 horas de cada um, se nós realmente estivermos preocupados. Tem muita coisa para fazer, é cotidiano, é diversificado, portanto, e é muito importante para o Brasil, né? Primeiro, considerar criança e adolescente prioridade já é uma coisa. Criança não vota, né? Então, alguns acham até que criança não pensa ou não opta. Então, isto já é chocante, né? E depois, vocês vejam que eu digo não só que eu vou os direitos da criança, né? Que criança é até 12 anos de idade, e que depois temos o adolescente, alguns dividem de 12 a 16 como pré-adolescente, mas enfim, a lei não estava preocupada com isso, nem com a psicologia do desenvolvimento, né? Que também tem várias linhas, né? Bom, e portanto, o estabelecimento que é responsabilidade de todos nós. E, portanto, quando eu vejo uma coisa, não é porque eu não sou do Conselho Tutelar, realmente eu tenho responsabilidade, porque é absoluta prioridade o atendimento aos direitos deles, né? Bom, aqui eu trouxe só para vocês notarem uma coisa que foi muito interessante, é um pouco talvez constrangedor também para nós educadores, é que algumas coisas nós não conseguimos escrever nem na Lei de Diretrizes e Bases, nem na Constituição Federal. Tivemos que escrever no ECA, que é interessante. Vejam bem, a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Está transcrito aqui o que a Constituição Federal e depois a LDB vão dizer. Assegurando igualdade para condições de acesso e permanência na escola. Veja bem, 2, direito de ser respeitado por seus educadores. Entra um pouco na sua preocupação sobre a dor, porque tem uma questão que é muito complicada em relação ao desrespeito cotidiano que numa sala de aula pode acontecer, não é? Nós sabemos, você fala, seu burro, tá certo? Você nasceu para estar na FEBEM, apesar de não ter mais FEBEM, as FEBEMs continuam para na terminologia quando eu quero agredir um aluno. Então, às vezes, o próprio vocabulário, muitas vezes, que o professor adota, é um vocabulário desrespeitoso, né? Bom, o direito, vejam bem, de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Por incrível que pareça, é só aqui que está escrito isso. Ou seja, nós sabemos, não é, que tem parte de professores que realmente, aspas, se vingam do aluno com relação a falar, tiro 2 pontos se você não ficar quieto, não é? A nota, ela corresponde, é super complicado, se você não for não sei aonde, se não fizer de tal jeito, etc. Não é? Ou ele não explica para a classe, o que é muito comum, inclusive no ensino superior, né? Eu recebo reclamações lá de professores que dão a nota que querem e se recusam, tem uma certa dificuldade de saber que é obrigação profissional, tem que ir lá esclarecer antes de começar, aliás, junto com o seu programa de trabalho, quais são os critérios que ele está propondo, inclusive para a discussão, de quais serão os seus critérios avaliativos, né? Isso permite hoje que as famílias participem de uma forma mais ativa. Bom, o 4, direito de organização e participação de entidades estudantis. Eu diria para vocês que é interessante, porque, a não ser um movimento aqui, lá, que a gente vê no Brasil, não quer dizer que isso está morto. Mas contem o número de escolas que vocês conhecem que tem hoje um grêmio estudantil, uma plaquinha na porta dizendo Grêmio Estudantil, porque os grêmios estudantis eles foram extintos como locais privativos para os alunos, até falarem mal de nós. Em algum lugar eles têm que falar mal de nós, sem serem punidos. Se falar na sala, dá confusão, tá certo? Se falar numa reunião, pior ainda, tá certo? E pode ter o medo que os pais têm que o professor persiga seu filho se ele, numa reunião de conselho de escola, fizer uma crítica ao professor. Então, não é tão simples isso. Tem que ter um local em que eles possam, de fato, se organizar, não é?
Isso, desde a portaria 477 da ditadura militar em 67, eu digo para vocês que isso é uma coisa que a gente incorporou, e para a gente saber, ninguém passa impune por uma ditadura. Então, há resquícios em nós, mesmo a gente sendo democrata, é isso, mas corre um pedacinho lá das coisas que durante praticamente 30 anos a gente ouviu e que depois outros repetiram e continuam repetindo. Né? Bom, eu quero dizer para vocês que nós enfrentamos, por exemplo, no Diadema, uma situação muito delicada, que uma supervisora que detestava o Grêmio estudantil dizia aos pais: não matriculem seus filhos numa escola em que haja Grêmio. Lá é onde corre droga. Se vocês olharem debaixo dos tapetes, vocês vão encontrar, né? Para começar, que nem tinha sala e nem tinha tapete, né? Mas só para vocês verem, tem um preconceito do próprio dirigente educacional contra realmente os grêmios, né? Bom, aqui também um fato, esse sim, que tem orientado de todos eles, acho que o que hoje se obriga e há condições de se entrar na justiça é o acesso à escola pública gratuita mais próxima da sua residência, né? Então, era muito complicado. Se você tiver uma escola que ninguém quer, ok, mas se você mora do lado de uma escola que era considerada, aspas, uma das melhores, vem gente da cidade inteira para matricular e, obviamente, quem mora perto sobrava, né? Porque aí o diretor ou a diretora fazia um critério próprio de seleção, que era assim, muito simples: quem eu gosto, quem não gosta, quem eu conheço, quem não conheço, assim por diante, né? Então, e uma coisa que é importantíssima, está também na LDB, mas aqui é muito claro: é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar, vou frisar, participar da definição das propostas educacionais. Isso é o que está para ser feito no Brasil, né? Praticamente, digamos, as escolas toleram os pais na escola, ok, fazer as reuniões. Enquanto é para falar seu filho está ótimo, seu filho está horrível, tá, tudo bem. Dos professores, da escola para os pais. Agora, ter os pais como colaboradores diretos que discutem as propostas que a escola executa, eu diria que, inclusive, a nossa formação de professoras, a gente acha que a gente é mais do que qualquer pai. Então, quem entende disso sou eu, o pai não vai se meter nessa história, né? Tem que mudar um pouco isso. Eu entendo, mas o pai também pode fazer sugestões, alunos fazem sugestões muito interessantes, né? Quero dizer para vocês que é muito interessante que a representação estudantil, que é pequena, no Conselho Universitário, o maior conselho deliberativo da USP, é muito engraçado, porque quem mais lê a pauta e sabe decora o que vai se tentar são os alunos. Inclusive, às vezes, constrange os próprios professores: mas como assim? Não, está escrito na página 118 que você tem aí, tal, etc. E várias vezes eles conseguiriam até inverter votações importantes, né? Porque eles se preparam para essa participação. É bem interessante. Bom, e aqui, uma questão que a gente tem, que é difícil, por isso que tem que ter conselhos tutelares em funcionamento, e conselheiros preparados, e até, por isso que eu estou dizendo, quando a gente diz bem pagos, realmente que tem que ter um salário que a pessoa possa ficar lá, certo? Ser conselheiro não pode ser bico, né? Os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares e elevados níveis de repetência. Vocês vejam que é interessante, quer dizer, vocês têm hoje praticamente isso que nós dissemos que também é obrigação do conjunto da sociedade, porque vocês vejam bem, maus tratos é uma questão que a escola, só ela não dá conta, né? Ela não dá conta. Então, uma professora vê, às vezes, calor, um menininho ou uma menininha vem de blusa de manga comprida na escola. E vem porque realmente ele está, às vezes, com marca de cigarro, com feridas, né?
E, portanto, é obrigação da escola, e às vezes até a escola chama, faz, olha, a gente está achando que... E aí às vezes é um drama insolúvel, porque a mãe chora que o pai, na verdade, chega em casa bêbado, bate nas crianças e assim por diante, né? E às vezes, bom, vocês sabem disso. A questão das faltas injustificadas é que às vezes nós temos famílias também muito pobres que, de uma certa forma, acham que a criança vai ficar pedindo esmola na esquina e que isso é mais importante, que a família vive disso, do que ela ir para a escola. Então também é uma tentativa de democratizar essas oportunidades na marra, porque há algumas questões em relação ao direito das crianças e dos adolescentes que às vezes tem que ser mesmo com a força da lei, como a gente disse, né? Os pais gostem ou não gostem, essa não é uma decisão deles. A criança tem que ter condição de ir para a escola. E ir todo dia, e não se evadir, porque uma das questões também que acontece é o matriculo para cumprir o dever, e ela começa a faltar muito, né? Hoje o Ministério Público chega a fazer reuniões com os pais, e é verdade, também nós temos isso no Brasil, a cara de um promotor, de um juiz, é sempre os pais levam mais a sério do que a cara dos professores e da coordenadora pedagógica da escola. Então é verdade que às vezes na escola, uma reunião do promotor de justiça ou de um juiz, nós temos vários amigos que se dispõem a essas coisas, um pouco para alertar os pais, né? É verdade que hoje eles não são mais presos, porque também é meio contraditório, né? Mas de todo jeito, se a escola não consegue vir, eu vou dizer uma coisa para vocês verem como que é complicado. Uma menina deixou de vir na escola de aplicação, tá certo? E agora a escola chamou os pais, eles não davam retorno, e aí comunicou o Conselho Tutelar, que intimou os pais, porque também é assim que o Conselho Tutelar faz. O conselheiro foi na casa, e aí a mãe disse, não, mas a escola falou que ela não podia, ela tem 6 anos, ela não podia ir na escola sozinha. Então, como a gente não tem quem leve, não dá para ela ir na escola. Aí, claro que a conselheira perguntou, mas, ok, ela não pode ir na escola de aplicação porque ela teria que tomar 2 ônibus. Mas, e a escola mais próxima? Ela falou, mas essa escola mais próxima é muito fraca. Só para vocês entenderem como é que as coisas são. Precisa ter uma pessoa que faça isso? Precisa, né? E evidentemente, não preciso dizer para vocês que, como isso aconteceu na quarta-feira, na quinta-feira, essa menina já voltou para a escola, indo como tal, toma 2 ônibus para ir na escola de aplicação, com 6 anos, mas está indo, né? E os níveis de repetência, idem, vocês sabem que, apesar... Bom, essa é uma discussão sobre a promoção automática, que nós não vamos fazer aqui, mas, enfim, que também há formas, no Brasil, de eu promover a repetição, porque eu desmatriculo o aluno mais ou menos no mês de outubro, tá certo? E depois rematriculo de novo, chamo os pais e falo, poxa, Denise, olha, sua filha, ela não sabe nada. Você não acha que é melhor ela fazer de novo? Tá certo? Ela pondera, pô, mas é a 3ª vez. Não, mas é melhor, vai passar para a 4ª. Se ela for informada, ela procura o Conselho Tutelar e a filha dela passa, certo? Mas se ela não for informada, ela vai ficar lá vários anos, né? Para o bem e para o mal. Eu só discutindo como é que a lei é aqui, nós podemos discutir, né? Bom, primeiro, acho que nós temos uma questão aqui que vale a pena a gente pensar. Como é que eu considero, para nós, eu queria dizer para vocês que nós temos 3 grandes critérios para fazer a avaliação de políticas públicas, né? O primeiro é a democratização do acesso da permanência, já que é um direito de todos, qualquer política pública, direito de todos, nós temos que ver, dentre todos os cidadãos, quantos são atendidos por aquela política, né? De forma mais permanente. A segunda questão é a qualidade do atendimento, porque para nós, logicamente, não é só na área de educação que nós temos cruzado com o princípio de democratização do acesso e da permanência com um padrão de qualidade, né? É na saúde,
é no esporte, é na cultura, não é? São direitos de cidadania, que o atendimento para todos seja feito com qualidade, né? E o terceiro princípio é o princípio da gestão democrática, que efetivamente ele é uma questão como que o usuário, para usar o termo da saúde, a saúde é uma das áreas sociais que mais talvez tenha exercitado, que mais exercite um pouco isso, com a criação não só de conselhos diversificados, conselhos mais de caráter popular, como uma sistemática de consulta ao usuário sobre a qualidade do serviço que ele vem tendo, né? Que já incorporou, assim, tanto o Hospital das Clínicas, enfim, os grandes hospitais e nas prefeituras, que muitas vezes têm esse processo interessante. Para nós, eu faço parte do grupo que acha que gestão democrática, eu não só trabalhei com Paulo Freire, eu me considero Paulo Freiriana, ela é condição para ser gestada a qualidade de ensino. Porque como é que eu vou saber se a minha aula é interessante? Só tem um jeito. Paulo Freire, a pergunta, do diálogo, ele não é simplesmente uma técnica de aula. Ele é um problema, uma questão epistemológica. É assim que as pessoas aprendem, né? Bom, então, para nós, essa questão é a questão que nós damos a dever no país e que se explica uma baixa participação dos pais e dos alunos na decisão sobre o próprio direito seu à educação, né? Em segundo lugar, construir instâncias de Estado, né? Para discussão, elaboração e avaliação, tanto de planos como das avaliações educacionais que são feitas. Então, primeiro, a questão, quando eu cheguei, a Denise estava falando sobre isso, né? A questão do Sistema Nacional de Educação, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, não vai ser dessa vez nem no nosso plano, porque é verdade que foi introduzido um artiguinho na lei, o último artiguinho, se não me engano, artigo 9º, 11, já não me lembro mais, está escrito textualmente assim: fica criado um Sistema Nacional de Educação que, bom, não é assim que acontece, tem uma porção de coisas, e aí o último artigo, fica criado o Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação é muito mais complexo do que isso. A ideia um pouco era exatamente até essa convivência, primeiro, do público e do privado, em segundo lugar, das esferas públicas, não é? A relação município, Estado, governo federal, ela é tensa, e é sempre um tentando empurrar o trabalho para o outro, ou cobrando do outro coisas que ele devia ajudar a fazer, não é? Um sistema nacional, ele pensaria nessa complexidade, como é que podemos ser colaboradores, não é? Bom, criar um Fórum Nacional de Educação, que é uma questão complicada também do que foi feito, porque subitamente nós levantamos de manhã e abrimos o Diário Oficial, tinha o ex-ministro da Educação, hoje candidato também a prefeito, o Fernando Haddad, meu colega na USP, havia criado o Fórum Nacional de Educação. E a gente falou para ele, mas aqui as pessoas que participaram para fazer a Conferência Nacional de Educação. E a gente disse, mas vocês, o Plano Nacional nem obedeceu o que o povo disse. E há um excesso de privados no Fórum Nacional. Não é essa... por isso que chama fórum. Quem decide somos nós, os forumistas, que participam dos fóruns do Brasil. Né? Então, como é que faz? Mas, portanto, a nossa briga ainda é que não seja este um fórum, mas um fórum, não o que foi criado no final de 2010, né? E não, mas que haja realmente um fórum representativo, né? De várias falas, né? Diferente, aí vem democratizar os conselhos de educação, Conselho Nacional, conselhos estaduais e conselhos municipais, os conselhos de controle sociais do Fundeb hoje, que tem uma importância grande, não é? E que eles hoje estão meio congelados, digamos assim. Para pegar São Paulo, porque nós vivemos aqui,
Vocês vejam bem, o Conselho Estadual de Educação é a coisa mais reacionária, a instância mais reacionária que a gente conhece, mas que não mudou nada. Lembrando o seguinte, conselhos foram criados em 1963. Em 64 teve o golpe militar. Portanto, não deu tempo ainda de nós já nascemos não com uma ideia de um conselho mais participativo, mais de caráter mais popular, no sentido de poder participar diferentes atores, né? Nós já nascemos um pouco que conselhos de educação é sobre o notório saber. E, portanto, em geral, é um acadêmico que nem sabe o que se passa com a escola pública real, né? Bom, aqui, só para vocês terem uma ideia, o Paulo Renato, ex-ministro, hoje falecido, ele nomeou na sua gestão todos os secretários de educação e assessores diretos seus do PSDB como membros do Conselho Estadual de Educação. Como se o Conselho Estadual de Educação fosse uma célula do PSDB. Estou falando isso porque nós temos um problema complicadíssimo. Agora, em fevereiro de 2012, acabou de sair uma resolução, uma deliberação do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, dispondo sobre formação de professores, nos quais, dentre as pérolas, elimina a formação de professor de 0 a 3 anos, até porque as 3 senhoras que assinam essa deliberação, elas são contra, elas acham que essa questão de creche, quem deve tratar disso é a saúde e a assistência social, tá certo? São 3 pessoas, tem nome e endereço. Guiomar Namo de Mello, que já foi democrática há muitos anos atrás. Segundo, Tereza Roseli Neubauer, que ninguém quer que volte para a educação. Nós da USP gostamos que ela se aposentou, é porque a clínica tinha dela. Terceiro, Eunice Duran, que é uma antropóloga conhecida e histórica, ela foi pelo menos extremamente competente, mas no caso específico da educação para o mal, porque são essas 3 pessoas que eu quero deixar claro para vocês, perderam uma concepção de educação, vindo para o Conselho Estadual de Educação, reimpõe a sua particular visão, não é, de como deve ser a formação de professores, né? E aqui eu só estou dizendo para vocês, olha como nós temos um trabalhinho pela frente. Se a democratização do acesso é realmente uma condição da efetivação do direito à educação, né, é um pré-requisito inicial. Eu tenho uma situação complicada. Na educação infantil no Brasil, somente 35% das crianças de 0 a 5 recebem algum atendimento educacional. Até porque esse número baixou, porque o maior atendimento que nós tínhamos no Brasil era das crianças de 6 anos que foram para o ensino fundamental. Certo? Nós tínhamos 85% de atendimento das crianças de 6 anos já na pré-escola. Por isso que, não vamos discutir aqui, mas por isso que para mim, sinceramente, eu não consigo defender, eu sou contra, né, que realmente pusesse lá no ensino fundamental. Não precisa, né, não precisa. Só para começar a alfabetizar antes e falar que a criança brasileira é mais burra antes, não, deixa lá na educação infantil, que estava fazendo um trabalho bem interessante. Nós não conseguimos nem fazer de forma coletiva o que se vinha trabalhando na educação infantil. Então, tem erros, tem, mas ela ainda para as crianças ela era mais interessante que o ensino fundamental. Começa da carteira onde fica, né? Começa que não pode levar o brinquedo na escola, começa que não posso dormir depois que eu como, e assim por diante. A professora não conta mais história, a professora não senta mais no chão, e assim por diante. Bom, e tem que cumprir um programa que tem a Provinha Brasil, e depois a Prova Brasil, o SAESP e mais tantas que inventam no caminho. E a educação fundamental, especialmente a educação de jovens e adultos, nós temos essa questão que digamos, às vezes a gente fala com uma certa tranquilidade, assim, bom, são 10, qualquer coisinha lá de brasileiros só, claro, a gente caiu de 47 para 10. Bom, mas nesse país concreto, nós temos 20 milhões. Isso aí é um conjunto de países no mundo, não é? Então, a hora que eu traduzo em números, e atrás dos números estão as pessoas, né? Cada uma
dessa situação é extremamente complicado. 32 milhões que cursaram só até a 4ª série. Né? Então, a gente vem aumentando a escolaridade, mas a gente não pega os que saíram. 60 milhões não terminaram o ensino fundamental, portanto é 1 em cada 3 brasileiros. No ensino médio, nós temos um fenômeno complicado no Brasil. É claro que nós podemos ter falta de vagas, mas o nosso problema central ainda não é esse. A gente não tem uma passeata de jovens queremos vagas nas escolas estaduais. Porque nós temos um crescimento que, de 2001 a 2012, é quase igual, com pequenas quedas. Se nós estamos conseguindo formar mais gente no ensino fundamental, é um pouco surpreendente que não aumente esse número. E que, para nós, tem a ver, infelizmente, com talvez a inexistência de um projeto nacional de desenvolvimento que seja, digamos, que o jovem esteja convencido de que vale a pena ele continuar estudando e que, obviamente, ele vai poder fazer uma coisa diferente do que hoje ele é o carregador no supermercado, certo? E aí nós temos esses dados complicados. 90 milhões dos maiores de 15 anos de idade não concluíram o ensino médio. É gente, é bastante gente. Né? Portanto, 1 em cada 2 brasileiros maiores de 15 anos. Né? São coisas que, lógico, aqui, claro que a gente está conseguindo cada vez mais ampliar isso, mas a nossa é que é muito simples, porque, em geral, quando vocês ouvem um dirigente educacional falar, ele diz, não, nós já atendemos. Veja, estamos atendendo 97, 95% das crianças de 7 a 14 anos. Certo? Então, é um pouco... Bom, pois é, mas elas têm também 6, 5, 4, 13, tem 17, 18, 19 e assim por diante. Ensino superior, né? É uma situação que ela é complicada, porque é verdade, em relação às estatísticas internacionais, nós ainda só temos 15% dos jovens de 18 a 24 anos, considerado uma idade, digamos, ideal para o aluno estar no ensino superior, que estão matriculados em algum curso. A situação é grave também, porque vocês veem que, se nós pegarmos o estado de São Paulo, mesmo com ampliação de vagas das escolas públicas superiores, nós temos 6 universidades hoje, né? 3 estaduais e 3 federais, nós representamos somente 10% das vagas disponíveis no estado de São Paulo. Portanto, nós estamos num estado privatizado em relação à educação superior. Né? E aqui, por último, eu vou lembrar algumas questões que nós temos em relação a quando nós estamos discutindo esse processo de democratização que pressupõe qualidade e gestão democrática. Né? Ter comprometimento com a formação humanista, resistindo às propostas de formação conteudista, estrito sensu. Você não pode falar assim que fica parecendo que a gente é contra conteúdo. Né? Não, queremos conteúdo. Agora, tem uma questão que é impossível, que está ligado muito com esse segundo, da resistência à tentação de adoção único e uniformizado em nome de uma escola competente. O que aconteceu com o processo de municipalização, que nós não vamos discutir hoje aqui, mas que é um fato no Brasil? A municipalização foi extremamente acelerada e exagerada no Brasil. Então, os municípios não tinham e não têm condição de dar conta do seu pedaço, de forma satisfatória. Então, lógico, vem o IDEB, não vou discutir o IDEB também, mas vem o IDEB e fala, realmente vocês são incompetentes. E vai ter que passar numa prova. Né? O que acontece? E a prova, desta prova, depende de recursos financeiros que são importantes para o município. Então, não é uma coisinha qualquer, nós estamos discutindo flores. Nós estamos discutindo realmente sobrevivência no município. E aí o que você faz? Que é o que muitos municípios, inclusive no estado de São Paulo, são mais de 215 nesse momento,
contratam o que compram, o que nós estamos chamando de sistemas privados de ensino, no qual os POCs e assemelhados, né, entram para dentro da prefeitura, praticamente eles viram quase se não uma Secretaria de Educação, um departamento pedagógico da Secretaria de Educação, e realmente interfere, estabelece um livro, em geral, de péssima qualidade. É um livro igual, não é, aliás, quero só deixar claro para vocês, não pensem que é igual à escola que eles mantêm. Sempre tem uma escola de elite que é para falar assim, você quer que seu filho saia do ângulo dessa a escola objetiva que coloca, ok. Então, ele tem um padrão, porque ele atende uma determinada, aspas, como eles chamam, clientela, né? É um cliente que paga e que, obviamente, tem um tipo de atendimento diferenciado. Forma aquele material e tem uma questão que é real. Obrigam, condição, né, de contrato, de que realmente a própria, nos lugares em que existia e que existe eleição de diretor, a própria eleição esteja vinculada a um critério do que eles chamam de mérito, de competência gerencial para alguém ser diretor de escola. Né? E qual é essa competência gerencial? É convencer os professores de que eles devem fazer aquilo que o seu rei mandar, o que é mais constrangedor. Que, aliás, é um fenômeno que nós já temos no estado de São Paulo. Eu vim da rede estadual e confesso que eu fico surpresa com um grau de obedecimento, de obediência que nós temos hoje, não é? Digamos que sempre os professores tiveram como lema mais ou menos o seguinte: ai governo, sou contra, como preventivamente. Certo? E é interessante como esse nível de obediência, aceitação de coisas que a escola não concorda, não é? Como está presente lá nessas coisas. Então, quero dizer que uma dessas discussões é sobre o que significa uma formação humanista. O que formação para a cidadania tem a ver com o currículo escolar, o que é uma questão ética. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês se lembram que o ano retrasado, talvez, alunos jogaram cadeiras para fora, que por sinal virou notícia porque tinha sido uma escola que o CEA tinha estudado. Né? E aí é o seguinte, colocaram fogo, né? Teve a polícia entrou, teve urgência, a diretora reclamou, depois o dia seguinte falou, polícia, não me lembro. Bom, nós estivemos na escola, a escola suspendeu a aula 9 dias, pintou a escola, colocaram carteiras, nós estávamos lá, começou no 10º dia, depois desse acontecimento. Só para a gente entender como é complicado. Dos 52 professores da escola, 5 professores mencionaram e discutiram com seus alunos o que tinha acontecido. Eu pergunto para vocês, como é que faz? Acha que jogar as cadeiras foi uma diversão, um momento de alucinação, foi uma tentação? Não tem jeito. A escola não pode voltar a funcionar se eu não tentar entender, discutir com os alunos e exatamente o que é que está acontecendo conosco para chegarmos a esse ponto que inviabiliza as aulas, o contato social, a relação, como é que é isso? Então, nós temos tido uma certa dificuldade para lidar com os impasses que nós vivemos. Aqui, como quarta coisa só que todos nós acreditamos, que é a conscientização permanente dos professores em relação à sua função formadora e mediadora, que nós não podemos abrir mão, mesmo que eu acumule cargos, mesmo que eu não tenha muito tempo para preparar a aula, essa função é a função que não nos confunde com o Google. Nós nem tudo sabemos, mas o que nós sabemos ele tem a ver com muitas outras coisas, tá certo? Que nós e os alunos trabalharemos. E o estímulo permanente ao trabalho coletivo contra o individualismo que premia só os melhores. Nós estamos num momento muito difícil, no Brasil e no mundo, em que, de fato, todos têm sido substituídos por os melhores, não é? E eu vou destacar, entregar medalhinha, prêmios, etc. E sobre os outros, há um grande silêncio, não é? Que é, por sinal, a maioria da população brasileira. Então,
E aqui, só para a gente se animar, porque o Paulo Freire sempre me estima, né? E para a gente não desanimar. A proclamada morte da história, que significa, em última análise, a morte da utopia e do sonho, reforça indiscutivelmente os mecanismos de asfixia da liberdade. Daí porque a briga pelo resgate do sentido da utopia, de que a prática educativa humanizante não pode deixar de estar impregnada, tenha que ser uma sua constante. É isso aí, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui.